Nossa planilha você vai poder cadastrar as suas receitas operacionais, custos e despesas, você vai ter uma aba de controle financeiro, você vai ter relatórios de indicadores financeiros e pontos de equilíbrio e dashboard também de indicadores financeiros e pontos de equilíbrio. Aqui na aba de instruções a gente tem algumas orientações para como começar a utilizar a ferramenta. Você tem um banner aqui para poder marcar uma aula grátis com um dos nossos consultores e aqui uma subaba de suporte onde você tem nosso contato de e-mail, WhatsApp e um botão aqui para adicionar ou remover as abas. Como essa é uma planilha 4.0, a gente tem a navegação entre as abas por esse menu superior e entre as subabas por esse menu inferior. Então a gente começa aqui cadastrando as nossas receitas operacionais. Então a gente vai colocar aqui receita 1, e aqui no tipo de receita a gente vai ter essas três opções aqui: venda de produtos, serviços ou outras receitas. Depois a gente vai ter aqui nossos custos e despesas. Vamos botar aqui custo 1, despesa 1. Você vai ter alguns impostos aqui que são nossas sugestões, mas você pode colocar os que são os que tem mais a ver com a sua operação. Depois a gente passa aqui para o controle financeiro, então a gente vai lançar as nossas receitas. Como eu vou ter uma receita só, eu tenho só ela aqui. Mas se eu cadastrar mais uma, ela vai aparecer ali para mim. Então a gente vai botar aqui as nossas receitas dos meses, né? Então vamos começar aqui, vamos botar aqui os valores fictícios, só para a gente poder preencher durante o mês aqui. Então a gente vai fazer esse preenchimento aqui só para poder acompanhar. Aqui vamos colocar 100, 110. E aí a gente puxa aqui. Pronto. A gente fez esse controle aqui inserindo por mês, depois a gente tem um total, que vai ser basicamente a soma, né? A gente vai fazer a mesma lógica para os custos. Então, eu vou cadastrando aqui. Depois a gente vai cadastrar aqui nossos custos. Então, vamos fazer um cadastro aqui de exemplo, estamos fazendo anteriormente. Então, beleza. Depois a gente tem aqui as despesas, a mesma lógica. E a gente vai ter aqui as contas financeiras. Então, você vai ter receita financeira e despesa financeira. Depois você vai ter aqui os impostos que você pagou. Você vai fazendo esses cadastros e depois você vai ter os relatórios. Então, aqui com um pouco que a gente cadastrou, você já consegue, com o que a gente cadastrou e lançou, você já consegue visualizar mais ou menos como é que fica o relatório de indicadores financeiros. Então, você vai ter aqui a receita e o custo, que foi o que a gente lançou, né? Margem de contribuição, despesa e resultado financeiro a gente não colocou nada, então tá zero, mas dá para ver como que ele funcionaria aqui. Então, qualquer alteração que você fizer aqui no controle financeiro, depois você consegue jogar nos relatórios. Quando a gente passa aqui para a aba de relatórios, a gente tem aqui os indicadores financeiros. Então a gente vai ter os lançamentos que a gente fez aqui, por exemplo, de receita e custo. Tudo que eu alterar aqui no controle financeiro anteriormente, ele vai se refletir aqui no meu relatório. Então, como a gente lançou receita e custo, ele é o que está somado aqui para mim no total, e tem a margem de contribuição também. Então a gente vai ter aqui o resultado bruto aqui no caso está dando positivo, então ele vai mostrar nessa corzinha verde aqui. E depois a gente tem o resultado líquido e a lucratividade também. Então, tudo que tiver aqui no relatório, ele vai ser só um reflexo do que a gente lançou aqui no controle financeiro. Depois a gente tem um relatório do ponto de equilíbrio, onde a gente vai escolher o mês que a gente quer analisar. Às vezes vai dar essa exceção aqui, então você clica em OK, você vem aqui no revisão e aperta em desproteger. Então, agora eu consigo alterar, você vem aqui na aba auxiliar e desprotege. Então, vamos voltar lá para o relatório ponto de equilíbrio. Então, agora eu vou conseguir alterar o mês aqui. Você vê que ela muda dinamicamente aqui a receita do mês. Então, eu posso colocar quantos produtos foram vendidos aqui e ele faz a conta para mim. A diferença é o status, ponto de equilíbrio alcançado. Se eu colocar menos aqui, continua porque a gente preencheu de uma maneira que a gente não precisa de uma quantidade grande de produtos vendidos para atingir o ponto de equilíbrio. Depois a gente passa aqui para o dashboard. Então, a gente tem o dashboard de indicadores financeiros. Ele vai mostrar as informações do relatório, só que organizado aqui com esse gráfico, por exemplo, o gráfico de barras aqui de receitas e gastos. Depois a gente tem esse resultado líquido mensal aqui. E, por fim, a gente tem o dashboard de pontos de equilíbrio, que a gente vai poder selecionar o mês aqui. Ele vai ter uma estrutura parecida de informações aqui com o relatório, mas ele está organizado aqui graficamente. Então, a gente tem, por exemplo, o gráfico aqui de ticket médio e custo unitário, de margem de contribuição, custo fixo, produtos vendidos, quantidade de equilíbrio. Então, a gente tem o número de produtos vendidos por mês. Se eu alterar aqui para... Vou alterando os meses, você vai vendo que ele vai mexendo aqui no gráfico dinamicamente. Então é isso, chegamos ao fim dessa planilha. Muito obrigado.